Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente em mais um episódio do IBC Cast. E hoje está muito especial. A gente vai conversar com a Andresa Vieira, que veio lá de Portugal, de Lisboa, está passando aqui por Balneário Camboriú e a gente convidou ela, né, uma convidada especialíssima, para contar o testemunho dela, o que Deus tem feito, o que Deus já fez e tem feito na vida dela, na história da Andresa. Tudo bem, Andresa? Prazer. Tudo bom, prazer é meu, honra estar aqui com vocês. Deixa eu só lembrar de apresentar também nossos ilustres convidados que sempre participam aqui do nosso podcast, né? O pastor Gabriel, pastor Ciro. Boa tarde. Tudo certo, Andresa. Vamos começar assim, como é que está sendo esse teu momento aqui? Antes da gente falar do assunto, né, do teu testemunho, esse tour Identidade, qual que é o principal objetivo? O grande objetivo é levar a mensagem daquilo que o Senhor fez na minha vida e aquilo que Ele resolveu não fazer. A grande dinâmica de colocar Deus como centro e levar isso ao coração das pessoas. E a ideia é justamente essa. Trazer essa mensagem, né? Sim. E deixa eu começar assim, né, Ciro? Vamos falar do início, né? Eu acho que para todo mundo entender, porque é um testemunho muito forte, né? Que a Andresa tem para compartilhar com a gente. E você sempre a tua vida sempre foi na igreja? Como é que foi lá atrás, Andresa? Você conheceu Jesus depois? Como é que foi a tua conversão? Sim, eu gosto de dizer que tudo começou Far Away, há muito tempo atrás, em 1986, há 36 anos. Nem tanto tempo atrás, assim, né? Não, 36 anos, denunciando a minha idade. Não, eu nasci num lar cristão, por assim dizer, desde o ventre, né? A minha mãe já nasceu também num lar cristão, então isso foi passado. E eu nasci num lar cristão, eu costumo dizer que eu nunca fui ex-nada, cresci no evangelho. Enfim, foi algo muito, muito profundo desde muito cedo. A minha mãe até costuma dizer que com 7 anos de idade eu havia sumido e ela me procurando, ela abre a porta, eu estava chorando e orando e não precisava ter alguém para dizer. Havia já algo intrínseco em mim a respeito do Senhor. E você já tinha essa vivência, né, na família? Já. Eu nasci num lar cristão de uma igreja tradicional, né? É uma igreja pentecostal tradicional. E já havia, sim. E nessa época, vocês moravam aonde? Qual era? Eu nasci numa cidadezinha chamada Três Marias, em Minas Gerais. No interiorzinho de Minas Gerais. E ali havia uma congregação onde a minha mãe e os meus avós já eram. Então, nasci naquela congregação. E cresci naquela igreja. E só troquei de igreja, por assim dizer, de comunidade, quando eu me mudei de cidade, né, de igreja, e fui congregar em outro lugar, mas eu cresci no mesmo lugar no interior de Minas Gerais. Eu acho, né, pastor Ciro, que dá para imaginar que de repente quem está assistindo a pensar, mas ela nasceu na igreja, tem a vivência desde pequena, né? O que pode ter acontecido de tão ruim para você estar aqui hoje, né, Andresa, para compartilhar com a gente o testemunho, Ciro, né, pastor Ciro? São as vivências da vida, né? E louvado seja Deus, né? Porque a gente nasceu num lar cristão, né? Eu falo assim que quem vem de um lar cristão, a filho de crente não é crente, né? Você precisa nascer de novo. Eu também vim, né, de uma linhagem como a Andressa. E eu vejo assim que a gente tem aquele momento, né, daquela experiência com o Senhor, mas olhando para trás, como é gratificante, né? Como a gente foi semeado. O conselho de Deus, as palavras de Deus, a escola bíblica de férias, isso é maravilhoso, né, Andressa? E não é imune também aos problemas e dificuldades da vida, né, pastor, né? Sim. Eu acho interessante porque é um contraponto, né? Nascer em um lar cristão. Eu não nasci num lar cristão e o desejo de quem não nasceu num lar cristão, havia um sonho meu, se eu tivesse nascido hoje crente, se eu tivesse nascido num lar cristão, assim por diante, né? E ela vai acabar relatando durante aí, não vou dar um spoiler, mas do desejo contrário também. E aí a gente consegue enxergar em qualquer história a soberania e o propósito eterno de Deus, né? Que rege aí de momentos bons e ruins da nossa vida. E a gente vai chegar numa conclusão que eu também não quero falar agora, mas no fim de tudo isso a gente pode perceber o quanto Deus é soberano e perfeito em todos os seus caminhos, né? Andresa, e quando que foi esse momento, assim? Quando que você teve aquele choque de realidade dentro da tua família? Qual foi o fato em si que te marcou e que virou a tua vida de ponta cabeça, dá para dizer assim, né? A tua história.
Na conversão ou Antes. Antes da conversão, né? É como nós estamos dizendo, apesar de ter nascido, eu precisei experimentar do próprio Cristo. Eu precisei ter esse momento onde, no meu coração, havia uma decisão vinda do próprio Deus. E foi muito precoce. Com 7 anos, foi talvez nesse momento. Eu julgo que pode ter sido nesse momento, né? Então, desde então, eu comecei a ter marcas no Senhor. Marcas essas que me levaram a falar de Jesus para as outras pessoas, né? Para coleguinhas, amiguinhos, até que chegou ao ponto chave, que foi quando eu tinha 15 anos de idade. Nessa faixa etária, como eu sou a primeira neta, a primeira sobrinha, a primeira filha, havia uma expectativa ao meu respeito. E eu sempre, eu disse, eu quero ser médica, eu preciso ser médica. E a minha tia, 2 tias minhas, irmãs da minha mãe, morando na Holanda, disseram, quando você fizer 15 anos, as tias nós vamos levar você para a Holanda para que você possa realizar o seu sonho. Enfim, estive na Holanda por 2 anos, aprendi o idioma. E a minha tia então diz, olha, volta para o Brasil, termina um 2º grau, para que você possa retornar e fazer uma faculdade. O plano era lindo, mas... Tem aquela expectativa da família, né? Muita expectativa. Eu sempre fui uma aluna exemplar, nunca havia reprovado, estava tudo certo. Não tinha nada para dar errado, mas eu louvo ao Senhor, porque nas suas razões, a história do Senhor não é a nossa, e a dele sempre é melhor. E eu tinha uma expectativa ao meu respeito, assim como os meus familiares também. Mas Deus, ele tinha planos maiores e mais profundos. E realmente, quando a história se deu, que nós vamos falar daqui a pouquinho, eu não combinava. Não combinava com a minha infância, não combinava com os meus projetos. E por muitas das vezes isso me levou para um lugar de muita mágoa. As pessoas têm dificuldade de dizer, mas sim, eu tenho hoje a facilidade de dizer que eu fiquei num lugar de mágoa com o Senhor. Mesmo Ele sendo Senhor. E muito obrigado, Deus, que Ele não me enxerga como o homem enxerga. Deus não tem problema com identidade. E eu também não estou dizendo que é para colocar Deus na parede, nada disso. Eu só estou dizendo que no meu coração, na minha sinceridade, havia algo para ser resolvido com a paternidade. E isso foi. Por isso que eu tenho ido a lugares para dizer que Deus é o bom Pai. Olha, que maravilha, E né? momentos de crise que geram, né? Todos nós tivemos, eu tive também. Nesses momentos, assim, não é que você deixa de crer no Senhor, mas como nada faz sentido, crise de identidade, crise de entender o propósito dele, né? Sim, e é tão verdade isso, pastor, porque o que tem de pessoas dentro das igrejas com crise a respeito da paternidade do Senhor, porque nunca foi algo sobre duvidar do poder de Deus. Eu sempre criei que Deus podia fazer, mas não em mim. Por que fazer em mim? Depois de tudo que aconteceu. Então, a questão era sobre merecimento. E nunca foi sobre merecer. Sempre foi sobre graça. Um favor que não se merece. A graça me alcança. Eu costumo dizer que a graça do Senhor, ela me beija todos os dias quando eu acordo. Ela vai lá e me acorda com um beijo e diz assim, eu estou aqui. E tem tudo a ver com Ele, literalmente. Mas e quando que foi esse momento, Andressa? Esse momento, bom... Você tinha lá os seus 15 anos, 15 anos, 16. Sim. E você falou do teu pai. Foi ali que foi a tua grande mágoa? Foi esse momento que... A gestação da minha mãe foi muito turbulenta. A história começa neles, né? Enfim, a minha mãe tem uma gestação indesejada, ela perde a mãe, engravida, eu costumo dizer, do playboy da rua. E ela tentou algumas vezes abortar, né? E lá permanecia, porque na eternidade eu falo que o Senhor já me via. E não houve nada que pudesse interromper aquela gestação. Eu nasci. E o casamento dele sempre foi um casamento disfuncional. E eu costumo sempre me endereçar aos sacerdotes, né? Aos pais. E eu costumo dizer, se você tem sido um sacerdote frouxo, mais ou menos, pode ter certeza que a cadeira de autoridade que você não está ocupando, alguém vai ocupar. E no meu caso foi exatamente assim. Então, quando meu pai ele era crente, ele era muito crente, mas o contrário é verdadeiro. Quando ele não estava nos caminhos do Senhor, ele era completamente vulnerável e nos colocava numa situação de vulnerabilidade. Bom, dito isto, quando eu volto da Holanda, eu sempre fui apaixonada por gente, sempre gostei de pessoas. E tinha uma garota em especial, ela tinha problema com lesbianismo. E as pessoas até me diziam, você não tem vergonha? Vão te confundir. E eu dizia, não, é sobre Jesus, então eu tenho remédio. E o remédio é Ele. Mas numa dessas, a minha mãe viaja para a Holanda para pegar o visto de 3 meses
para conseguir dinheiro para comprar uma casa. Nesse período, meu pai, infelizmente, ele se desvia, mais uma vez, e ele se envolve com alguém. Numa mesa, ele resolve me dizer quem é o tal alguém. E nada mais era, nada menos era do que a minha best friend. Eu tinha 17 anos na altura. Eu tinha acabado de chegar de um país. E essa minha amiga tinha 16 anos. Foi muito tenso, foi muito intenso mesmo. O meu pai vai embora de casa. Nós éramos a típica família mineira, onde o marido trabalhava e a mulher ficava em casa, cuidando dos filhos. E era lindo. Porém, quando meu pai vai embora, as finanças também vai com ele. E nós começamos a passar necessidade. Né? Então, eu lembro que, para comermos, a minha mãe, ela vendia cachorro-quente na rua. Eu lembro de empurrar carrinhos de cachorro-quente. E eu costumo também dizer nas ministrações que eu vi a minha mãe chorando. E está tudo certo. Os nossos filhos terem acesso às nossas dores. Mas eu não parei nisso, porque eu também vi a minha mãe orando. E isso foi de uma grande diferença. Só que nesse interim, eu conheço um rapaz. E esse rapaz, no meio desse furacão todo, né? No meio do furacão. Beleza, a tua cabeça devia estar... a mil, no meio de um furacão. Deixa eu só te perguntar uma coisa que surgiu dúvida agora. Eu já sabia dessa parte, mas... então, e com relação ali a best friend... Meu Deus. A BFF. Foi... Eu sei que não é, mas foi fácil superar ou também transferiu isso para confiança em pessoas depois? Não foi fácil superar. Foi um trabalho muito doloroso, que demandou tempo, entrega. Hoje eu estou completamente curada, mas eu estou falando de 20 anos atrás. Mas na época, já confiar em alguém logo depois era complicado, muito né? difícil, totalmente complicado. E isso perdurou até a vida adulta. Aí assim, acreditar em igreja, pessoas, cargos, pessoas... Sim. Porque a minha doação em relação a ela foi muito genuína. Eu queria dar o que eu tinha de melhor. O que eu tinha de melhor era Cristo. E a resposta foi ao contrário. E não é sobre nós, mas talvez eu projetei nela uma expectativa de ver o fruto do meu trabalho, esquecendo que quem faz a obra é o Espírito Santo. O papel é pregar e, ao seu bel prazer, no seu tempo, ele resolve fazer a obra ou não. Exato. Enfim. E foi muito difícil, pastor. E quando eu soube, eu entrei em choque completo. Eu quis agredi-la e não faz parte do meu caráter, mas na minha meninice foi assim que funcionou. Passado um tempo, esse então rapaz, que então era um missionário, vem através de um irmão da igreja, com toda boa vontade de levar até o meu pai, para que meu pai pudesse ter uma conversa com alguém. Mas esse rapaz chegou, ele era um ex-jogador de futebol, havia jogado em Portugal, na China, Vasco da Gama. Ele tinha uma fala muito convincente, tocava, cantava e parecia ser a pessoa certa, que podia me acolher. 10 anos mais velho que eu. E eu tive o apoio dos meus pais até então. E eu preciso voltar a frisar que quando o sacerdote, o pai, porque tem tudo a ver com paternidade, ele não está no seu lugar... no devido lugar, alguém vai sentar. E esse rapaz veio e sentou nesse lugar. E já dominando o meu coração, quando os meus pais perceberam que algo de errado não estava certo, já era tarde, porque eu estava completamente enamorada por ele. E aquele rapaz veio dizendo algo muito estranho. Ele disse, olha, eu tenho uma patologia, e a minha patologia é essa, mas Deus cura. E combinou com o que eu ouvi e experimentei a vida toda. E aquele rapaz disse assim, eu sou soro positivo, eu tenho HIV. E aquilo, pasme, de todos os problemas era o menor. Porque a minha dor maior era sobre o meu pai. É a falta. E aquele rapaz, embora ele tivesse esse discurso maravilhoso, em uma dessas situações com o meu pai, com essa minha então ex-amiga agora, eu resolvo ofender o meu pai. E a forma que eu tinha para ofender o meu pai era tocar na moralidade, porque isso foi me requerido a vida toda. Então eu pensei, uau, a forma que eu tenho para humilhar o meu pai é desonrá-lo. E a desonra propriamente dita seria perder a virgindade, que tanto ele prezava. E eu fiz uma proposta, a proposta veio de mim. Muito jovem, né? Muito jovem. Presa. Muito jovem. Eu não tinha coragem de ofender ao Senhor, ou a mim mesma, me expondo em baladas, mas eu queria, pelo menos intimamente, ter a certeza que eu havia feito algo tão desonroso. E fiz a proposta. Quando eu fiz a proposta, aquele rapaz imediatamente aceitou. A seguinte proposta foi,
Eu preciso perder a minha virgindade. E ele aceitou. E eu costumo dizer que se ele fosse um homem, e um homem de Deus, ele teria me dado um beijo na testa. E teria me dito assim, não, você não precisa de sexo, você precisa de alguém que te respeite. É disso? Até porque, provavelmente, assim, a gente não estava no contexto na hora, né, Andressa? Mas vendo você contar, a ideia que dá é que a gente entende que ele sabia, né, toda a história e sabia da tua fragilidade também naquele momento, né? Sabia. Desculpa, mas assim, como eu trabalho com jovens, né? Até fica uma dica aí. Por isso que é importante. A gente, lógico, que sempre instrui as mulheres a como saber se vestir por causa de sedução e de tudo. Mas existe uma grande responsabilidade do homem nesse momento. Muita. Né? Então, assim, fica uma dica tanto para homens como para jovens. Seja sábio nesse momento, né? Porque você pode estar, por alguns minutos de prazer, estragando Imediatismo, uma vida, né? E é uma responsabilidade, né? Precisa cuidar disso. Pastor, e é tão pontual isso que o senhor está falando, porque tu estava vulnerável. Justo. Porque existe uma responsabilidade colocada sobre os ombros das meninas e tem que ser colocado mesmo. A juventude precisa saber se vestir, se portar. Mas isso é muito evidenciado no comportamento feminino. Exato. Mas o comportamento masculino também deve ser evidenciado. Para que quando ele encontre uma menina completamente desprovida de temor de Deus, que seja ele a dizer, não, eu prefiro o Senhor. Eu até gosto de brincar, né? Então, assim, que as meninas aí jovens cuidem como se vista, né? Use uma roupa adequada. E o cara use uma roupa na língua adequada também. Porque pela lábia... É isso. E, enfim, na altura, ele então aceita... E imediatamente, não houve um ensaio. Naquela mesma hora, o ato se consumou. E claro, aos 18 anos, eu perdi a minha virgindade e contraí HIV. Na mesma hora. Não houve um ensaio, não houve uma preparação para eu poder pensar a respeito de. Eu me vi logo depois, infectada, vendo meus pais passarem por um processo de divórcio. Eu tinha perdido a minha melhor amiga. Tem uma história que eu conto que a Ana, que está aqui com a gente, me acompanha, queridíssima, eu quero honrar ela agora. A história é a seguinte. Minha mãe, nesse contexto da Holanda, a minha mãe estava lá e a minha irmã, agora com 10 anos, e o meu irmãozinho com 4. Hoje todo mundo está adulto. E a minha irmã fala assim, Andresa, compra um biscoito Maria. E hoje, como mãe adulta, eu sei que ela não pediu um Danone, não pediu um biscoito recheado, ela estava com fome. E o meu pai disse assim, vai para a porta do mercado. E eu fui. Eu só acreditei que meu pai não voltaria quando o mercado fechou. O mercado fechou as portas, eu falei, meu pai não vem. E eu volto para casa, sem poder prover. Mas havia alguém para me acolher, que era o meu agressor. Quando o pai, quando a mãe não estão no seu lugar devido, o algoz estará lá. O mundo vai estar para abraçar. E alguém me abraçou e me acolheu. E eu me senti tão importante. Porque ele cozinhava para nós. Porque a linguagem do sociopata, ou de uma pessoa com o coração inclinado ao mal, ela não vem com, a gente costuma dizer, chifre, né? Rabo e chifre. Não é assim que aparece o mal, né? Não. Ele vem trajado de bons modos, muitas das vezes. E tem uma frase popular que diz, a ocasião, ela faz o bandido. Não. A ocasião revela o bandido. E à medida que a ocasião foi acontecendo, a história foi se dando, o caráter foi se revelando. Mas, a princípio, era tudo que eu precisava. E agora, então, mudou. Foi um antes e depois. Sem HIV, com HIV. Quando eu contraí o HIV, eu sinto que aquele cara disse, é minha. Agora, e fato. Mudamos, então, minha mãe volta da Holanda, a minha mãe regressa da Holanda, e nós fomos para Mato Grosso, Cuiabá, onde era a terra natal dessa pessoa. Estando lá, eu me casei com essa pessoa. A minha mãe ficou 6 meses, não aguenta, né, Cuiabá, por ser muito calor, pressão alta, ela volta para Minas Gerais. E agora eu me vejo sozinha, casada com o meu algoz. Por que eu digo algoz? Porque não é só o HIV. O HIV era o menor de todos. Porque ele começou a se revelar me agredindo. Primeiro começou verbalizando, depois ele começou me humilhando, criando uma ideia em mim de que eu não tinha família e quer destruir alguém, toca na base. É só tocar na base. A família é tudo. Foi te tirando a tua autoestima. Completamente. Você já devia estar um pouco
muito afetada, né, Andressa? Desde lá de trás, né? Com tudo que já estava acontecendo. E aí, nesse ponto, ele já sabia também, né? Essa fragilidade toda. Justamente. Eu era uma pessoa completamente maleável. Manipulada, né? Ao seu bel prazer. Por ele, né? Por ele. E depois de todo esse processo, vieram as agressões físicas. Andando de moto, ele me dá uma cotovelada, quase quebrando meu nariz. Então, eu comecei a temer muito a ele, né? O que era necessário para ser agredida? Nada é justificativa. Porém, eram as mínimas coisas de discordância. Você percebe uma pessoa quando você diz não, quando você não concorda. E se eu discordasse, era motivo. Só que existe algo muito interessante nessa história. Que esse rapaz, ele era da igreja, então ele começou a fazer um seminário numa instituição extremamente séria. E ele fez 3 anos de seminário, se formando a pastor. As pessoas não sabiam dos bastidores, elas viam que os seus olhos, o que estava ali. Viam a ponta do iceberg, né? O que estava no fundo, ninguém enxergava, né? Quem vê cara não vê coração. E é uma verdade. Nós éramos um casal novo e tinha tudo para explodir, para ser bênção. É o grande perigo de você não investigar, né? Colocar nos altares pessoas por suas habilidades e não por causa do seu caráter, a sua vida em Deus. E foi muito tremendo isso. Negativamente. Tremeu tudo. Balançou a estrutura geral, né? Enfim, e quando eu estava já casado, o nível de promiscuidade dele começou a ser extremamente exacerbada. Eu acordava todos os dias vendo aquele rapaz assistindo filmes adultos, então meu marido. A ideia e a desconstrução familiar era constante. Então ele começou a desconstruir e ao mesmo tempo ele construía algo em mim, que eu estava sozinha e precisava dele. É uma linguagem muito típica de um sociopata. Você precisa de mim, a ponto de me agredir. Você não vai dar conta sozinha, você precisa... porque na verdade vai oferecer o pouco do que tu nada tem. E aí aquele pouco do que nada tem, e aí tem toda uma estratégia de Satanás por trás também, né? Toda. Porque ele sempre vem na nossa vulnerabilidade, a gente precisa vigiar, cuidar, né? E usa pessoas, né? E passado todo esse período de muita provação, eu decidi, na minha alma, ter um filho. Eu achava que no filho eu ia ter a família que eu não tinha. Meu Deus, hoje eu olho para trás, falo obrigado porque a tua graça, ela excede todas as coisas. E quando eu engravido da minha primeira filha, as pessoas sempre me perguntam, suas filhas são soro positivo, tem HIV? Não, nenhuma das 3, que hoje nós temos 3, é soro positivo. Então eu engravido da minha primeira filha e havia um desrespeito tão severo ao meu respeito que no meu pós-parto, eu digo que eu fui violentada. Porque relação sexual sem consentimento, ainda no casamento, é violência sexual. Com certeza. E quando eu tenho a oportunidade, eu digo para as mulheres, se você não tem ajuda, me procure. Eu quero ser essa ponte. Porque eu acredito que a igreja tem um papel não só espiritual, mas também social com as pessoas. Nós estamos aqui para isso. E não me foi dada essa oportunidade. Então eu quero ser essa ponte em Deus para outras mulheres. E também, eu cheguei numa conclusão que não é só mulheres. Existe, claro, o número maior é sobre mulheres, mas o que tem de homens sofrendo, às vezes não agressão física, mas por mulheres rixosas, mulheres amargas, destruindo a autoestima de homens, porque o feminismo narcisistas... Manipuladoras, né? E há um feminismo velado, inclusive até dentro de algumas igrejas, muito empoderando forte. As mulheres, levando elas a ambientes onde o Senhor não deseja que elas estejam. E posições também. E posições também. Dentro de igreja. Sim, sim. Eu estava até comentando com o pastor Ciro. Nós conhecemos um querido pastor, o pastor Rafael, da Casa do Leão, lá em Lisboa. E numa conversa ele disse assim, Andressa, por favor, diga às mulheres para saírem do lugar de governo e voltarem para a mesa. Isso tem sido, assim, muito pontual. E é bem engraçado porque não deixa de ter um governo sobre a mesa, né? Porque exercendo o direito, ela está governando, mas não publicamente, talvez, Justamente. né? A gente costuma dizer tanto que o feminismo tem essa raiz muito política, né? É total, é uma ideologia política. As mulheres se enganam, né? Achando que é muito bonito o discurso da igualdade. E realmente, né? Direitos, mas a ideia do feminismo é só direitos iguais, mas deveres não. Não tinha uma feminista que me ajudou. Elas desapareceram quando eu mais precisei. Esse é o problema. Então, é muito fácil enganar, né? Nesse discurso da igualdade e você tentar ser igual, mas não é essa a ideia. E quando a gente fala de igualdade, é muito diferente do que prega, né? O feminismo, né?
as pessoas... Na raiz, né, do movimento. Justamente. As pessoas às vezes pensam, no começo do meu testemunho, que eu virei uma ativista. Não, porque eu quero um lugar de filiação. Eu sou filha. E eu quero estar nesse lugar de cuidado. E daqui a pouco, né, eu vou falar um pouquinho sobre. Hoje eu tenho um sacerdote onde eu posso descansar, porque eu não preciso temer, porque eu tenho alguém por mim. Mas isso é o final. Essa é a parte do final, né? No final. Yeah. Mas, enfim, e quando veio Késia, então nasce Keren. Eu rejeito Keren de um nível muito grande. Eu não queria. E houve algo peculiar, porque quando eu descubro... A diferença das duas? Dá 11 meses. Quando Keren nasce, Késia tem 11 meses. Késia nem andava. Pastor, quando Késia faz um aninho na festinha de aniversário de 1 ano, a Keren já estava na festa de 1 ano da irmã. E é incrível, porque quando eu descubro que Keren é menina, eu rejeito mais ainda. E eu não havia entendido. E há pouco tempo atrás, o Senhor ministra no meu coração que, na verdade, eu queria um homem porque eu buscava essa identidade de um homem para me proteger. Bom, se eu não tenho pai, não tenho marido, quem sabe um filho? Quem sabe o filho. É. E, na verdade, eu tinha que fixar os meus olhos, era no Senhor. Bom, depois de todo esse... Eu falo, depois de todo esse rolê, falo para a galera, 10 anos quase se passam. E eu entro na faculdade de fisioterapia. Quando eu entro na faculdade de fisioterapia, eu começo a descobrir coisas terríveis a respeito do meu relacionamento. Por exemplo, era a época do Orkut e um rapaz entra em contato comigo e fala: olha, vocês se inscreveram num site de troca de casal. Mas vocês têm criança, então colocam um pseudonome, muda a foto. E eu descubro ali que havia fotos minhas, íntimas, sendo trocadas com outro rapaz. Aquilo me dá um desespero, uma angústia muito grande. E eu orava ao Senhor, mas não combinava com Deus de toda a graça. E é onde surgia muito conflito na minha mente. Quando o que vivemos choca com o que nós um dia ouvimos. Mas mal sabia eu que Deus estava escrevendo uma história que ao seu fim seria para a glória dele. Eu só estava vivendo o enredo do processo. E eu chego até meu ex-marido e eu confronto ele não aceita. Enfim, depois de todo o processo, ao final da faculdade, e percebam, são 10 anos resumidos, muita coisa aconteceu. E por respeito até quem nos ouve, eu evito de falar de coisas muito sujas, mas que aconteceram. E no final de todo o enredo da faculdade, esse meu ex-marido me diz algo que me marcou. Ele falou assim: olha, o seu Deus, ele me impede de te matar, porque a minha vontade é de te matar. Porque quando o homem está nesse estágio, um abismo chama o outro. Então agora não é mais sobre agredir verbalmente ou fisicamente. Já não havia mais humilhação. Já tinha passado essa fase, né? Já estava tão acostumado com esse ritmo. Agora ele cutucou você no que você mais acreditava. Foi o ponto. E a fala dele fez sentido. E na verdade, que você tinha a vida toda, mas que tinha se perdido, né, Andresa? Justamente. Pelo caminho, né? E a fala dele fez sentido quando ele disse assim: olha, o seu Deus me impede de te matar, mas ele não me impede de te bater. E ele me dá um tapa no rosto e naquele dia eu tomo uma decisão. Eu tomei a decisão de desviar. Falei, não, agora eu vou desviar, acabou. Ó, corta aqui, Deus. Éramos amigos, não é mais sobre isso, entendeu? Ai, hoje eu dou risada porque Deus é lindo. E eu falo que eu corri do Senhor. Mas Ele foi muito mais ágil que eu. Correu na minha frente, parou, se estabeleceu na minha frente e disse: você é minha. Não é sobre escolhas, é sobre um decreto na eternidade. E isso me alimentava a alma. Eu lembro que eu estava num ambiente com um amigo desviado. Porque você atrai aquilo que você gera. Se você é desviado, você atrai desviado. Se você está no centro do Senhor, você vai atrair pessoas apaixonadas por Jesus. Mas eu estava aquém daquilo que um dia eu tinha sido. E eu aprendi a beber. Então eu comecei a beber muito, muito. Eu aprendi rápido. Eu já estava bebendo, ouvindo músicas seculares, no ritmo da faculdade. E eu lembro que eu coloquei uma música no YouTube. E geralmente o YouTube ele puxa o mesmo padrão de música. Era um sertanejo de sofrência. E depois, não bastasse que eu sofria, eu traía mais sofrência na minha vida. E a próxima música era mais ou menos assim: em ti confiarei, ainda que a luz do sol viesse a apagar, eu creio em ti. Naquela hora eu dou um grito. O meu amigo não entende. Eu falo: não,
para de me perseguir. Eu disse para Deus, para de me perseguir, eu não sou sua. E eu estava completamente dominada por síndrome do pânico, diagnosticado, depressão, pensamentos suicidas, 49 quilos, não aderia ao tratamento. Então eu tinha muitas sequelas. O meu cabelo caía, a minha perna inchava, eu passava muito mal. E no outro dia eu fui para a faculdade. Numa mesa de faculdade, Deus, ele vai te encontrar nos ambientes mais inapropriados, simplesmente porque ele é Deus. Simplesmente porque ele deseja se manifestar onde você estiver. E eu estava naquele lugar assim, debruçada na mesa, e uma menina atrás de mim, que eu não conhecia, estávamos várias disciplinas ali reunidas, e ela começa a cantar assim: tem ciúme de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. E naquele exato momento... Lindo. A Andresa não contou pra gente, mas ela é cantora também, né? Que linda. Naquele exato momento, eu olho para trás. E num ato completamente irracional, eu viro para ela e falo: por que você está cantando isso? Porque para todos os lados que eu olhava, parecia que existiam olhos fixos em mim, e existiam. Eu olho para ela e falo: por que você está cantando? E ela disse para mim assim: eu não sei, mas eu estou sentindo uma glória nesse lugar. Bom, então eu falei com o Senhor, Senhor, eu não aguento mais, eu não aguento, o Senhor pode me levar, eu não aguento mais, eu não consigo ser mãe, eu não consigo ser uma profissional, eu estou completamente destruída. E eu comecei a fazer uma campanha de oração. Mas era a minha última tentativa, a expectativa, era o que eu podia fazer. E Deus não é gente. E na minha simplicidade, Deus recebeu. Então, depois de todo aquele propósito de oração, havia um homem na igreja onde eu congregava. Eu era a esposa do pastor. E ele disse para mim assim: olha, Deus tem os seus meios. E aquele foi o meio que Deus usou pontualmente naquele dia. Ele falou assim: olha, eu não vou dizer na primeira, segunda, terceira, quarta semana, mas no período de um mês o Senhor vai te arrancar daqui. E eu comecei a dizer: como? What? Não tem jeito. Porque o meu algoz me cercava de todos os lados. E eu comecei a dar jeitinhos para Deus. Falei: se Deus matar ele, dá. Deus bem podia matar. Eu comecei a dizer isso. Mas o meu marido tem uma frase linda. Ele fala assim: não dê o rascunho para o autor da vida. Então eu comecei a fazer rascunhos da minha vida, entregando para o autor da minha vida. E o Senhor não fez nada do que eu planejei. Partindo, para a restauração, uma vez o meu ex-marido pega as minhas filhas pequenininhas, 3 anos, 2, 3 anos, e sai para o shopping com elas. 4 horas da tarde ele volta e eu pergunto: você deu almoço para elas? E ele diz não. E eu resolvi matar ele. Eu falei: não, agora você morre. E eu já tinha bebido um vinho, estava varrendo casa, eu peguei aquela vassoura e dei nele. Quando bateu nele, ele levou um susto, porque eu nunca havia reagido. E ele fez: ah! Aí imediatamente também gritei: ah! Eu falei: gente, partiu glória, esse cara vai me matar agora. Ele me bateu, vai passar as fotos, né? Enfim, a galera acompanhar. Ele me bateu e eu tirei foto daquela agressão. Como eu não denunciava, porque eu tinha síndrome de Estocolmo, é quando você desenvolve fidelidade ao agressor. Quando você exatamente. E existe muito isso. Você se vê dominada, né? E até, de certo modo, até apaixonada, venera aquela pessoa, porque é a pessoa que está ali te... Aí depois você sabe que não é o que você quer, né? Não tinha durado 10 anos também, sei lá. Mais ou menos exato, isso, né? Sim. Sabe o que eu pensava? Eu pensava: como o mundo existe sem ele? Eu tinha esse pensamento. A situação que ele te deixou seria quase de prisioneira dependente, né? Porque sou obrigado a perguntar quem passava na tua cabeça: quem vai me querer, como vou construir a vida, não tem? Sim, existia. E não era nem sobre quem vai me querer, porque eu nem pensava em outro alguém. Ele estava num lugar de um trono, um semideus, ou talvez Deus, para mim naquela época. Eu falo para mim, né? Enfim, e Deus
destronou tudo aquilo quando o Senhor veio ao meu encontro de maneira muito visível. E, enfim, aquelas fotos pararam na minha mãe, e minha irmã teve contato com essas fotos pararam na minha mãe. Era um domingo, dia 14 de setembro de 2013. Eu lembro porque era dia do aniversário da minha mãe. E a minha mãe, foi a primeira vez que eu falei assim, mãe, ou eu mato ele ou eu morro. Foi a primeira coisa que eu falei com a minha mãe. Eu estava muito disposta a morrer. Muito abalada, né? Muito abalada. Mas quarta-feira, minha campainha bate. E quando a minha campainha toca, eu abro, era minha mãe. E eu falo que eu sou a filha do Coque. Gente, chegou lá a irmãzinha, vim buscar o que é meu. Eu falei, misericórdia. Falei, Jesus. Agora lascou. E foi pronto. Setembro, dezembro eu me formava. Falei, não, mas não tem como. Tem sim. Tem. A minha mãe fez um papel, porque, veja bem, nós temos um papel, né, com o Senhor espiritual, e é sobre isso mesmo, mas também nós temos uma responsabilidade humana. Então, a minha mãe, ela fez as duas situações. Ela orou por mim, mas ela me colocou num carro e ela me levou numa delegacia. Faz queixa. E eu tentei amenizar a primeira vez, mentira. Minha mãe me denunciava diante do delegado. Não é a primeira vez. A minha mãe usou de verdade. Fui na faculdade, tranquei o curso, partiu para uma cidade chamada Balneário Camboriú. E eu vim para essa cidade completamente destruída emocionalmente, enfim. E havia um rapaz. Esse rapaz, ele me dizia assim, olha, com muito respeito, eu já estava observando esse rapaz, enfim, na minha, né, humanidade. E ele falou assim, olha, o dia que você se separar, eu vou me casar com você. Eu falei, pirou, cara. Como? Não tinha como. E ele veio para cá. Claro que existem muitos interins na história. E esse rapaz veio para cá. E a minha mãe teve uma conversa com ele e disse assim, olha, ela é soro positivo. Ela é 7 anos mais velha que você. Ela tem 2 filhas. Ela tem um pacote completo. Completo. Aqui é recheado. Você que sabe. E assim, a irmã falou com ele assim, querido, tu não é obrigado. Mas, se você de consciência aceitar, vai pegar o pacote todo, irmão. E eu falo o combo. Combo. E eu não sei. E o Rafa... E eu costumo dizer, eu falo, mãe, não sei se ele aceitou porque me amava ou pela tonalidade de voz. De qualquer forma, obrigado, mãe. Deu certo. E nós casamos. E outra coisa que eu gosto de deixar muito claro, eu, Andresa, sou completamente contra o divórcio. Casamento é para a vida toda. Porém, existem casos e casos. Não é? Mas quando tem violência, inadmissível. No meu caso, era incompatibilidade. Acho não, tenho certeza que Deus já assinou esse... Deus não concorda com isso, né? Com essa violência física. Não sei, pastor, posso estar falando besteira aqui. Mas eu acho que casamento é sólido, tem que ser mantido. Mas violência física... Eu acredito na restauração do Senhor. Acredito também, mesmo. Andresa, que até quem bate pode ser restaurado. Mas aí tem que ter uma mudança, né? Você tem que ver a mudança. Não é só dizer assim, olha, eu tô diferente, daí volta para casa e continua tudo igual, né? É ajustar os papéis e querer esse lugar de conserto. Muitas mulheres, erroneamente, me procuraram querendo aval para um divórcio. Eu digo, não, querida, volte para dentro da sua casa. Claro, entra o que tu falou. Existe toda uma questão a ser analisada. Até porque eu estava ouvindo esses dias um podcast muito interessante. Não lembro agora o nome da pessoa, mas sabe quando... A pessoa sabe quando um homem chega em casa, supondo, né? Alcoolizado, enfim, violento com a mulher. Ele pode cometer isso um dia, mas se ele comete, ele sabe que está errado. Ele mesmo vai procurar ajuda, ele mesmo vai procurar se tratar, ele mesmo vai chegar para a esposa e vai pedir perdão, vai se propor a essa restauração. Quando não acontece isso, aí a coisa fica um pouco mais complicada. 10 anos. Né? 10 anos. É que hoje está todo mundo descartável. E aí um dos grandes problemas houve qualquer contratempo no casamento, né? Mas Vamos fazer. qualquer então, contratempo assim, não, né? Mas que o pessoal usa dessa... Deve te procurar com esse benefício. Vamos separar, tá entendendo? Sim. Praticamente sem motivo até, né? Porque certeza. banalizou, entendeu? Então, existem casos, mas eu penso que no meio desse cenário geral, tem muita gente que não tomou consciência também da responsabilidade de um casamento. São as duas pontas das cordas. Isso, justamente. Exatamente. Aquela que está no casamento completamente falido porque o camarada não quer se colocar nesse lugar de sacerdote, de homem de Deus. Porque estava até conversando com um pastor e ele disse assim para o meu Rafa, né? Ele disse assim, Rafa, quando o Senhor voltar, o primeiro assunto com o Senhor não é sobre a igreja que você pastoreia.
é sobre o coração da sua esposa. E o Senhor vai dizer assim: ei, rapazinho, o que você fez com a minha filha? Porque ela é minha filha. E eu falei: uau! Existe então uma responsabilidade muito brutal. Então são as duas pontas da corda e precisa ter muito cuidado em Deus, muito temor para conduzir. Mas como eu estou contando a minha história, na minha história foi assim. E eu fui acompanhada. Eu passei por um processo onde eu fui acompanhada por uma psicóloga. E as pessoas dizem assim: ah, psicólogo não. Não, sim, irmãos, eu fui para o psiquiatra. Porque eu estava tão desconstruída como pessoa. Eu não era gente, eu era um projeto de alguém. E eu fui sendo acolhida, construída, me arrumaram um emprego. Aqui em Balneário eu comecei a trabalhar. E eu comecei a dignificar, ressignificar a minha história. Como mulher, como mãe, como alguém que agora entrava num relacionamento saudável. E foi um processo. Quando as pessoas me pegam falando da minha história, eu falo assim: nossa, que legal. Não. Gente, não é sobre mim, de verdade. É um processo de muitos anos. Isso me chama a atenção. Eu fui muito tocado quando você compartilhou sobre isso. Pela graça, né? Da reconstrução da sua vida. Né? Porque quanta gente sai disso e não vê nenhuma esperança. E de repente um rapaz, né? Com um pacote completo, 7 anos, mas novo, um HIV positivo, né? Soro positivo, 2 filhos. De repente Deus coloca ali no coração um amor por você de tomar esse lugar de paternidade, de cuidar com a sua vida. Assim, nossa, para mim é uma manifestação maravilhosa da graça e do amor de Deus. E Deus trabalhando também já nela, né, Ciro, na Andressa, porque mesmo com toda a mágoa e dor que você tinha do outro relacionamento, de uma década, né, Gabriel, de sofrimento, ainda assim teu coração estava aberto para amor. Que você poderia ter se fechado e, como muitas mulheres acabam até seguindo um caminho errado, de achando que não precisam, são autossuficientes. Eu não preciso mais ter ninguém ao meu lado porque eu sou autossuficiente. Olha tudo que eu vivi, né? Você deixou a Deus realmente guiar o teu coração e colocar esse homem de novo na tua vida, né? Mas eu dou endereço a esse deixar. Esse deixar tem tudo a ver com a semente que na minha infância foi plantada. Ensino o caminho. É uma semente. E quando precisou, isso virou árvore frondosa. Porque havia em mim uma semente do evangelho, da graça, do favor. Então, quando eu precisei, eu colhi frutos de toda esse plantio. Por isso que nós estamos falando, eu compartilhei um pouquinho com algumas pessoas. Nós tivemos na Espanha semana passada sobre uma conferência de legado e temos falado muito sobre isso. Tem muitos pais que os seus filhos não fluem porque eles estão querendo ainda brilhar. Não é mais sobre nós. É sobre os nossos filhos. Anunciando e denunciando a volta do rei. E porque a minha mãe deixou esse legado. Ontem eu tive o privilégio de ministrar em uma igreja. E eu disse assim: eu sou o legado de alguém. Talvez no meio da história a minha mãe olhou para mim e falou: não deu certo. Mas era só o meio da história. E eu falo para os pais: se você honestamente plantou uma semente no coração do seu filho, e se assim houver um plano de salvação no coração do Senhor, esse plano uma hora vai se concretizar. Creia, porque o pai está on. E daí... Sempre, né, Andressa? Sempre. Eu sou fruto, pastor, da graça do Senhor. Favor que eu não mereço, favor que eu não controlo. E não existe nada em mim. Existem pessoas melhores do que eu. Mas o Senhor olhou para mim e as razões dele, que eu desconheço, me alcançam. Mas o que você comentou, que eu acho que é bem importante colocar aqui, os questionamentos que você teve a respeito disso, que Deus não te curou. Como é que você entende isso, né? Como é que você entende essa questão em Deus? Como é que está isso no teu coração? Tá, mas você foi curada? Então, pastor, o grande momento do podcast, grande né? finale. Porque agora, uma vez já restaurado com casamento, as filhas começam a chamar o tio Rafa agora de pai, e tem ele como pai, e ele é um paizão. Gente, quando eu falo meu esposo, eu me emociono porque assim, o Rafael é alguém do coração de Deus pra minha vida. Só Deus explica. E enfim, nós somos... Ele é pastor.
Pastores, né? Vocês pastoreiam a igreja em Portugal. Sim, Rafael, hoje nós pastoreamos uma igreja, o Rafael é o pastor da Hilltop Church, né? O pessoal fala que, nossa, é de top? Não, é de topo. A igreja da Colina dos Montes, a igreja do Alto do Monte, baseando em 3 pilares: adoração, oração e palavra. Então, nós caminhamos nessa... E eu falo, quando eu tenho oportunidade, eu falo assim, eu trago um abraço do meu pastor, um homem muito bonito, um homem... E as pessoas ficam olhando assim. Falei, não, porque além de ser o meu pastor, é o meu marido. Aí teve uma mulher ontem que falou, ai... Enfim, e agora é um lar funcional. As minhas filhas veem no Rafa a paternidade. Uma das minhas filhas, uma vez jantando, ela vira e fala assim, tá, pai... pequenininha, porque o Rafa pega elas com 4 aninhos. 3, 4 anos. Acompanha todo o crescimento, né? Já vai fazer 15. E daí, o Senhor nos dá de presente a irmã Ayla. A irmã Ayla tem 2 anos, a gente chama ela de irmã Ayla. Então, a irmã Ayla é uma bênção. Aí as pessoas também perguntam, pastor, o pastor Rafa, o Rafa tem HIV? Não, o Rafa não tem HIV. As 3 meninas não têm HIV, somos soros discordantes. É muito tremendo. Como está a minha saúde hoje? É o grande finale. E as pessoas, quando eu vou nos lugares, falam assim, ela vai dizer que foi curada. Agora. É agora! Uau! E até vai sair um livro dizendo isso, né? Não vai, Andressa? Vai sair um livro, tá saindo, tá no forninho. E o grande finale é dizer que não, ele não me curou. Ah, não. Não, peraí, tava tão bonito. Não, porque a despeito dele curar o meu físico, ele curou a minha alma. E eu tenho tido assim... A cura foi muito maior, né? Muito profunda. Eu tô tendo a oportunidade de ir em lugares como esse, em mesas, às vezes até altares, em dizer que a despeito do que ele pode fazer, com as suas mãos eu me rendo aos seus pés. Porque eu reconheço o Senhor pelo que Ele é. Porque Ele fez para mim na cruz do Calvário. Ele me salvou, foi de graça. Porque no céu não entra idético, no céu não entra canceroso. No céu entra um povo escolhido por Ele. E na eternidade Ele me escolheu. É sobre isso. Então, eu fico chocada, porque eu vou em alguns lugares onde a campanha dos 7 milagres... Aí, se me derem oportunidade, eu digo, tá, qual é o milagre que Deus fez, irmã? Deus te curou? Não, Ele me salvou. Ele me resgatou. A cruz, pelos méritos de Cristo, é sobre isso. Porque hoje eu posso falar que eu sou soro positivo, mas Ele curou a minha alma. E eu estou aqui. Hoje eu sou mãe, hoje eu sou esposa, hoje eu sou filha. Deus tem me levado a esse lugar de filiação. E está tudo certo. As pessoas falam, você não tem medo de morrer? Claro que não. Partiu glória, encontrar com Jesus. Não sinto nada. É incrível. Existe um mistério que só Deus explica com a minha saúde. Todo mundo fica doente. André, você está bem? Tô. Saúde sempre está boa. Porque eu entendo que enquanto isso me acomete o meu sangue, é uma oportunidade que eu tenho para manifestar a glória do Senhor. Então eu vou nas igrejas e digo assim, nós cantamos, fazemos disso uma canção. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, será que é verdade? Continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. E se não der, Ele continua sendo Deus. Amém. Amém, gente. Coisa mais linda. A desconstrução de que Deus não é um garçom, de que Deus não é obrigado a nada, porque Ele é Senhor. O dia que eu entendi isso no meu espírito, na minha alma, que me foi revelado por Ele, naquele dia, houve uma transformação e uma cura completa de quem eu sou nele. Aleluia. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu queria só ler um versículo. Porque estou impactada assim, com essa história, Andressa, com a tua história. É legal porque assim, essa questão, né? Não houve uma cura, mas houve o principal de toda, uma restauração. Dá para fazer da nossa dor uma bandeira, né? Que leve muitos a Cristo. E 2 Coríntios 1:3 vai dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de todas as misericórdias, de toda a consolação, que nos consola de todas as nossas tribulações, para que com a consolação que dele recebemos, possamos consolar aqueles que estão passando por tribulações, né? Então isso é maravilhoso. Amém. Só finalizando, que eu acho que é bem pontual. As pessoas falam assim, nossa, então você não pode orar por cura. Deus não te curou porque Ele não fez em mim a cura física, mas Ele pode fazer através de mim. Ele é dono da cura.
Ele me escolheu e disse assim: você eu não curo. Por quê, Senhor? Ele tem as suas razões. Chega de colocar Deus no lugar onde Ele precisa responder. Ele não precisa responder porque Ele é Deus. Eu estou chegando no entendimento de tanta dependência dEle. Aí as pessoas falam assim, nossa... Não, é porque eu entendi com inteligência, raciocinando e sendo revelado no meu espírito por Ele. As pessoas também perguntam assim, e seu pai? Você tem muita mágoa do seu pai? Meu pai hoje mora comigo em Portugal. Quem cuida dele sou eu. Que lindo. Quem cuida do meu pai sou eu. E eu estou emotiva porque dia 15 ele estava indo embora. E a minha mãe disse assim, filha, você já fez tudo. Hoje o meu pai está dentro do meu lar. Hoje o meu marido pastoreia o coração do meu pai. Honra não é resposta. Eu honro meu pai não é porque como resposta diante da desonra que ele me fez. Eu honro porque é um mandamento. As pessoas olham para mim às vezes com 3 olhares. As pessoas olham para mim e falam assim, uau! Mal sabem elas a construção e a desconstrução. Que eu não estou lá, eu estou a caminho de lá. As pessoas olham às vezes e falam, tadinha. Não, eu sou filha do rei, querido. E as pessoas às vezes têm medo. Eu amo gente de verdade. Eu sou gente como a gente. Caminhando no Senhor, buscando esse lugar, para que a minha geração possa ver em mim um motivo para continuar anunciando a volta dele. Tem tudo a ver com ele. Gente, muito obrigada. Ai, Andressa, obrigada, Ciro, pastor Gabriel. Acho que a gente nem tem palavras para agradecer. Obrigada. Andressa, a tua disposição de estar aqui com a gente, conversando, contando a tua história. E eu acho que impactou todo mundo que está acompanhando. E realmente, né, sobre Deus, Ele está no topo, Ele sabe de tudo, Ele tem a direção da nossa vida. Amém. Com certeza você é exemplo, porque eu acho que entrar em igrejas, trazer a palavra de Deus tão forte assim, expondo a tua dor e a tua fragilidade física, né, a doença, que é fácil a gente entrar aqui e falar, olha, eu tô com gripe, eu tô gripada aqui, estão participando, ou então tive um câncer, mas ser soro positivo, né, com tanto preconceito que tem ainda no meio da doença, né, então parabéns, Andressa, por essa tua disponibilidade. Amém. E é isso, né, pastor, só agradecer, né, celebrando a maravilhosa graça de Deus. Com certeza. Então, a gente fala que esse quadro que nós temos feito, né, os testemunhos de vida, né, as histórias da vida. Que ela está inaugurando, né? Com chave de ouro, né? E fica aí a palavra para você, se você acha que tem problema, querido. Né? Às vezes o seu problema é muito pequeno. Né? Mas a história de fé, a superação em Cristo e o derramar na maravilhosa graça de Deus, o importante é o que Ele fez e o que Ele é, né, que Ele está conosco. E tem um destino, uma história de reconstrução e para ser um grande instrumento na mão de Deus. Eu costumo dizer que Tozer, ele falava o seguinte, né? Dificilmente ele vai usar alguém grandemente se antes ele não feri-lo. Então, até as nossas dores, elas fazem parte daquilo que nós vamos ser poderosamente em Deus. Então, que Deus te abençoe. Né, que você siga aí e seja instrumento de cura para muitas mulheres, muitas pessoas que estão passando por isso. E obrigado por ter vindo aqui como convidada, né, no nosso podcast da Batista Central, né, do IBCcast, né? E a gente agradece realmente pelo seu testemunho, né, e que Deus te abençoe na tua caminhada, nesse livro. Né, que logo vai estar lançado aí, vai ser uma bênção para muitas pessoas. A gente quer um exemplar aqui para a igreja. Opa, obrigado, eu não tenho palavras. Quando a Ana falou assim, olha, vai dar para a gente ir lá. Eu falei, nossa, na IBC. Eu reconheço que vocês carregam, já tive o privilégio de conhecer o pastor Ciro há uns anos atrás. Ela conheceu o pastor. Né? Ela conheceu a tenda, né? Na época da tenda, né? Na época da tenda. Então. Mas para mim, assim, é um privilégio. É uma igreja séria, é uma igreja que realmente nós respeitamos o que carrega. Okay. Só viverá o legado do Senhor quem está disposto a ser ferido por Ele. E é isso. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Muito obrigado. Você, querida, meu Deus, que menina adorável. Deus abençoe, viu? Obrigada, Andressa. Gente, então é isso. Muito obrigada, Andressa, de novo, por estar aqui com a gente. E você que nos acompanhou até aqui, continue acompanhando os episódios de IBCcast no YouTube e no Spotify. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.